Fala galera do volante, fazendo mais uma novidade para vocês no nosso canal. A Honda está trazendo aí o seu, como diz aí na sua própria propaganda, ela chama de USV, o novo WRV, né? Que na minha opinião não passa do Fit redesenhado, remodelado, né? Um Fit aí com mais atributos. Vocês vão ver aí pelas fotos aí que a comparação aí, cada qual fica com a sua opinião, mas na minha opinião o WRV da Honda não passa do Fit remodelado. Na verdade aí é um crossover. Crossover é um veículo que mistura as estruturas de um carro ao jeito de um utilitário. É exatamente o perfil do Honda WRV. O primeiro automóvel criado pelo fabricante de olho no mercado brasileiro. O aventureiro virá apenas nas versões mais caras, EX e EXL, vendidas entre 79.400 e 83.400. Justamente o espacinho entre o Fit EXL mais caro e o HRV LX CVT. O WRV segue os crossovers da casa em vários elementos, a começar pela sigla, que significa Veículo Alegre Recreacional, em uma tradução livre. O significado é de menos. Tem uma sigla parecida com HRV, SRV e família, ajuda a reforçar o parentesco desejado pela Honda. O principal objetivo era descolar o WRV do modelo que lhe deu origem. Para começar, o crossover tem um perfil com volume frontal bem destacado, enquanto o Fit manteve o jeito meio monovolume que o acompanha desde a primeira geração. O ângulo bem plano do capô e os vincos nas peças ajudaram a dar um ar de CRV. A grade segue a aro metálica aplicada no Civic. Falando em parecer mais caro, os faróis são delineados por uma fileira de LED. A foto aí vocês podem ver aí, de perfil as molduras nas caixas de rodas e soleiras, se soma uma altura de rodagem de 207 mm. Enquanto isso, a traseira traz as lanternas espichadas até a tampa, como CRV. Vocês podem ver aí, olhar as fotos aí, a semelhança do Fit com o WRV. A diferença aí está na altura, basicamente na altura. A frente aí mudou um pouco, ganhou a frente, aí ficou com a frente do HRV, a frente bem parecida com a frente do HRV, mas as laterais, o vinco na chaparia lateral ficou aí igualzinho o Fit, não teve grandes mudanças aí não. Mas essa é a minha opinião, vocês têm a de vocês. As peças horizontais ajudaram a alargar visualmente o carro, que de outra forma poderia parecer desproporcional em sua relação de altura e largura. Os ângulos fora de estrada foram bem definidos pelos pequenos balanços, distância entre as rodas, extremidades da carroceria. São 21 graus na dianteira e 33 graus na traseira. Não há bloqueio eletrônico do diferencial ou outro artifício para aumentar a tração sobre o piso de baixa aderência, ao usado pela Fiat nos Adventures e na Volkswagen na linha Cross. Da mesma maneira, os pneus verdes Pirelli Cinturato P1 19560 aro 16 são de baixa resistência a rolagem e não foram pensados para uso misto. O WRV aí, além das lanternas aí espichadas nas traseiras, também conta aí com lâmpada na mala, junto com a altura extra. As alterações técnicas foram suficientes para atender aos requisitos do método, para considerar o WRV um utilitário esportivo, ao lado de modelos como o Fiat Uno Way e o Kia Soul. Este último utilitário devotado integralmente ao asfalto, no caso do Kia Soul. Ao contrário de outros aventureiros inscrito na categoria, o WRV foi além da receita básica de elevar a suspensão e inserir uns apliques de plástico no paralama, como as outras montadoras fizeram aí, né, com seus carros aí. O volume dianteiro destacado
ajuda a dar um ponto de referência para o motorista. Agora você enxerga a frente do carro, a não ser que a regulagem de altura do banco esteja muito baixa. A altura de rodagem subiu ou já é elevado ponto H, a base do assento do motorista, uma das características que deve ser apreciada pelos fãs dos jipinhos. A visibilidade é beneficiada pela ampla área envidraçada e pelo capô rebaixado ao centro. Os pneus para asfalto não fazem do WRV um aventureiro com gosto por terra. Em nome da comunidade, o motor é o mesmo, 1.5 16 válvulas do hatch, com 116 cavalos e 115 cavalos, e 15,3 e 15,2 kg força a 4.800 RPM. O crossover pesa 1.130 kg, 29 kg a mais que o Fit XL, então o desempenho não deveria ser muito afetado. Entretanto, a impressão é que ele é um pouco mais lento que o hatch. Nisso colaboraram os pneus mais largos, com maior atrito do que o jogo 185/55 raio 15 do Fit. Por outro lado, o conjunto mais borrachudo ajuda nas frenagens. A mudança também influenciaram a sede por combustível. Segundo o Inmetro, o consumo de etanol é de 8,2 km por litro na cidade e 8,7 km por litro na estrada, e 11,7 km por litro e 12,4 km por litro com gasolina, respectivamente. São números piores do que os divulgados pelo Inmetro para o Fit XL, que obteve 8,3 km por litro de etanol no consumo urbano e 9,9 km no rodoviário, médias que sobem para 12,3 e 14,1 km por litro na gasolina, nas mesmas provas. Há outras alterações que são difíceis de serem notadas, mas que fizeram diferença na dinâmica do carro. As bitolas são 4 centímetros mais largas. Os braços de controle inferior foram ampliados, tal como buchas e amortecedores. O eixo de torção traseiro mais rígido também atenuou a rolagem nas curvas, no que ajuda a barra estabilizadora dianteira de maior espessura de 2,7 cm. Por sua vez, entre-eixos foi ampliado em 2,5 cm. O eixo dianteiro foi deslocado 1 cm à frente e o traseiro foi recuado 1,5 cm. A coluna de direção é a mesma do HRV, porém a relação de direção é um pouco mais lenta. O objetivo é dar reação menos abrupta. O HRV é um carro mais assentado no chão, então ele permite uma direção mais direta, explica Ronaldo Ernesto, gerente de pesquisa e desenvolvimento responsável pela engenharia de chassis. O WRV não combina com uma direção cortante estilo faca quente da manteiga. A coluna mais robusta é feita no Brasil e será aplicada nas próximas mudanças do Fit, prevista ainda para 2017. O rodar do WRV sobre piso irregular é um dos mais confortáveis da Honda. Por sua vez, a central de 7 polegadas sensível ao toque agradece pela câmera, GPS embutido e entrada auxiliares SD e USB, mas deve ícones atraentes. O sistema de som aposta em 4 alto-falantes e 2 tweeters, sem desapontar na qualidade de reprodução. De resto, a cabine manteve as boas sacadas já presentes no Fit. O porta-copos do motorista fica à frente da saída de ar à esquerda, uma maneira simples de refrescar as bebidas. Embora o incremento no entre-eixo de 2,55 m não tenha sido repassado para os passageiros,
há um bom espaço para 5 adultos e os bancos traseiros podem ser rebatidos ou ter base escamoteada. O porta-mala leva 363 litros segundo a Honda e pode ser ampliado facilmente graças aos bancos traseiros bipartido. O step mais fino, 13580 raio 15, ajuda a economizar espaço. O WRV EX vem equipado com ar-condicionado manual, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos. Central multimídia de 5 polegadas, sem tela sensível ao toque, volante revestido de couro, controle de cruzeiro, rodas aro 16, aplique em black piano e faróis com luzes de rodagem diurna, além de Isofix, airbags dianteiros e laterais dianteiros. Ou mais caros EXL acrescenta airbag de cortina e central de 7 polegadas. A ausência de controles eletrônicos de estabilidade de tração é mais sentida em um modelo utilitário, ainda mais sendo mais caro do que o Fit. Nem mesmo o hatch deve receber o ESP. Segundo fonte ligada ao fabricante, o dispositivo ainda está em fase de teste para a linha compacta que inclui o SIT. O WRV também não precisa repetir outras economias do Fit. Exemplo, da falta de ar-condicionado digital, comando um toque para todos os vidros elétricos, sensor de estacionamento traseiro e da entrada de partida sem chave. O próximo do WRV, nas versões básicas, o HRV, agrada mais em desempenho em razão do motor 1.8, sem falar na dinâmica mais acertada proporcionada pelo entre-eixos maiores e bitolas mais largas. Somente o HRV tem requintes como painel macio ao toque e freio de estacionamento eletrônico, com brake rolls capaz de manter o freio acionado automaticamente em parada. Em preços, o WRV poderia ficar mais entre os hatches aventureiros e os crossovers. Exemplo do Chevrolet Onix Active 1.4 automático de 63.590 e o Hyundai HB20 X 1.6 prêmio automático de 70.735 e o Renault Sandero 1.6 de 64.150. Entretanto, o seu valor completo o deixa próximo até de lançamentos como o Hyundai Creta 1.6 automático de 85.240. O WRV vai agradar aquele que já era fã da modularidade do interior do Fit e que deseja gastar menos do que o HRV. O problema está na faixa de preço da versão EXL. É possível encontrar crossovers maiores negociados por valores próximos dos cobrados pelo lançamento da Honda, com a vantagem de oferecerem controles eletrônicos de estabilidade e de tração. Caso você queira novidade da Honda, fique com a versão EX. Ponto positivo: o acerto de suspensão prima pelo conforto e torna o WRV um crossover capaz de passar por valetas e buracos sem sacudir. Pontos negativos: o WRV deveria vir melhor equipado pelo preço. O próprio ESP poderia ser um diferencial para um veículo mais alto. O WRV vem equipado com um motor dianteiro transversal 4 cilindros em linha, 16 válvulas, comando simples, injeção eletrônica flex. Possui 1.497 cilindradas por centímetros cúbicos, potência de 116 cavalos no etanol e 115 na gasolina, com 6.000 RPM. Possui um torque de 15.3 a 15.2 kgf, com 4.800 RPM. Vem equipado com câmbio automático do tipo CVT, tração dianteira, direção elétrica, suspensão independente, freios a disco ventilados e tambores na traseira. Pneu 195/60 aro 16,
O seu comprimento é de 4 metros, possui uma largura de 1,73 m, uma altura de 1,60 m e medida entre eixos de 2,55 m. Possui um tanque com capacidade para 45 litros e 700 de combustível. Essas são as descrições do Honda WR-V, batizado aí nas propagandas da Honda como o seu novo USV, que na minha opinião não passa de um Fit remodelado, né? É o carro que fica com valor intermediário. Você tem o valor do Fit, o Fit mais caro, e você tem agora o WR-V e você tem o HR-V. Então o WR-V vem fazer aí um valor intermediário. Se bem que, como já falei aí no vídeo aí, pelo valor que a Honda está pedindo no WR-V, você encontra carros mais completos aí do mesmo segmento do WR-V. Vale lembrar que a Honda é uma marca que preza aí pelos seus consumidores, não tenho que me queixar do carro marca Honda. A fidelidade da Honda com seus consumidores é uma coisa que indiscutível, né? Para mim, uma das melhores marcas automotivas no momento. Divulgue o vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário, positivos ou negativos, ajude o canal a crescer. Estamos juntos. Até mais, galera do volante.